Imagine viver em uma condição onde você sofre com alucinações sensoriais. Vive em um mundo caótico onde não se pode confiar na própria mente e acaba se perdendo na própria cabeça. Espera, você achou que eu estava falando sobre o quadro clínico da esquizofrenia? Errou! Na verdade, eu estava descrevendo o que os personagens principais da série The Amazing Digital Circles passam na trama. Mas olha, até que essa sua analogia não é tão sem pé nem cabeça, hein? Porque realmente é possível observar paralelos entre o transtorno da esquizofrenia e a série de incrível sucesso da The Amazing Digital Circles. Resumindo a série conta sobre 6 humanos que colocaram um óculos de realidade virtual duvidoso e foram parar em um mundo virtual estranho, cada um em um momento diferente. Nenhum deles se lembra do passado e são condicionados a participar de aventuras organizadas por uma IA excêntrica, que se chama Kain. E tudo isso vai ser mostrado do ponto de vista da protagonista e novata no circo, Pomni. Porém, para compreendermos melhor o que ocorre na mente deles, eu tenho que te convidar para um mergulho profundo. Então as coisas daqui para frente vão ficar complicadas, porém curiosas. Logo após a abertura do piloto, a protagonista é simplesmente manifestada naquele lugar conflitante e caótico, confuso. No momento em que a protagonista foi arrastada para aquele mundo digital, em sua cabeça ela se sentia um peixe-bolha, que é retirado de suas confortáveis águas abissais e sofre com a mudança de pressão na superfície, causando uma deformação horrível que não ocorre somente no âmbito físico, mas também no psicológico. O mais impactante da cena não é em si a chegada dela neste mundo, mas sim o fato da mente dela manifestar uma porta de saída. Guarde esse evento porque a gente vai explicar como é que ele acontece depois, ok? No mesmo episódio, a gente também tem a abstração de Kaufman. Kaufman foi um personagem que também delirou sobre saídas do circo, se isolando no próprio quarto e riscando cada centímetro quadrado de suas paredes com esse conceito. No final, todo aquele desespero se acumulou e sua mente fragmentou-se em um monstro. Acabou que a esperança e certezas rígidas de Kaufman foram o maior dos males em um mundo tão cruel. Mundo esse que jamais bateria com suas expectativas. A situação de Kaufman nos apresenta um dilema interessante: nos conformar com uma situação cruel ou nos perder tentando mudá-la. É que nem aquela famosa frase de Nietzsche: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar também um monstro. E se você olhar demais para o abismo, ele vai te olhar de volta. E, inevitavelmente, Kaufman, como consequência de se debruçar na fuga do circo, acabou se tornando um monstro. E pior, não apenas foi visto de volta pelo abismo, mas foi submerso por ele, assim como muitos outros antes foram. Agora, avançando um pouquinho mais nos episódios, mais precisamente no último lançado, o episódio 7, o personagem Jax, que devido a eventos passados está quase entrando em um colapso semelhante a Kaufman, algo que deve ser mencionado e que com certeza influenciou na incoerência mental de Jax, foram as vezes que Kane interferiu na mente do próprio. Uma dessas vezes foi quando Kane tornou Jax vegano contra sua própria natureza. Oi, faltam 4. Beleza, vamos votar? Vamos pular essa missão e também transformar o Jax em vegano pelo resto do dia, que tal? Você não pode fazer isso. Como assim você pode? Foi mal, Jax, mas a democracia venceu. Outra vez foi quando ele enfiou toneladas de informação na mente de Jax para ele entender as regras de um jogo que Kane estava propondo. E a última possível vez, eu não tenho certeza exatamente, mas é uma análise a ser feita, foi no final do último episódio lançado, onde Kane busca memórias traumáticas de Jax para ele ter ansiedade quanto ao que ele fez no mundo real e evitar que o botão azul fosse apertado para todos saírem. Entretanto, a cena com o ápice se inicia com Jax na escuridão do próprio quarto, vendo a mão de uma antiga amizade que também se abstraiu. Essa era a mão de Ribbit. Jax estende a mão e, em um toque fazendo referência à pintura A Criação de Adão, por Michelangelo, entra em uma despersonalização absoluta
em um cenário com fractais que em algum momento se tornam o rosto dos seus amigos que se foram. Jax também sempre manteve um personagem, assim como ele disse no episódio 6. Mas ainda somos humanos, né? No começo eu achava que sim, mas com o passar do tempo a gente acaba recaindo nos nossos arquétipos. A gente vira parte do sistema. E qual é o seu arquétipo? De vilão? Fala sério, eu sou um elemento chave. Eu tento levar cada situação ao limite, sacaneio os outros e também quebro a quarta parede. E sabe por quê? Porque é divertido. Eu faço isso porque é engraçado. Porque eu sou o engraçado. Para manter essa faceta que em teoria o faria bem, ele tem que mandar todos os seus sentimentos para a sombra da sua personalidade, que em algum momento iriam se externalizar. Não da melhor forma possível, digamos assim. Agora, não se perguntar é impossível. O que essa enchente de informação psicológica tem a ver com a esquizofrenia? Então vamos voltar para a primeira situação narrada, a alucinação de Pomni. Para entendermos o que aconteceu de verdade, precisamos olhar para um certo mecanismo do cérebro humano. Seu cérebro tem todo um modelo de interpretação interno que se baseia em suas experiências passadas. Um exemplo interessante é alguém ter medo do mar porque uma vez quase morreu afogado. Essa interpretação depende de dados externos, esses que seus sentidos coletam. No caso do mar, seus sentidos iriam interpretar: isso aqui é azul, úmido e gelado. Da última vez que passei por essa combinação não foi muito legal. O nome desse mecanismo se chama modelagem preditiva. Mas e aí, o que acontece quando esses dados que o seu cérebro coleta para o modelo preditivo interpretar simplesmente deixam de fazer sentido? É aí que entra o experimento Gensflicker. Esse experimento consiste em colocar luzes piscando na própria cara ou padrões luminosos aleatórios que vão se misturando e criando visões aleatórias. Também pode acontecer de haver músicas ou ruídos brancos, porém não é obrigatório. O ponto é que depois de um tempo, o modelo preditivo da pessoa não vai mais saber como interpretar aquela confusão de estímulos audiovisuais. E como resposta, uma área do cérebro chamada córtex cingulado anterior vai perceber o bug e enviar mensagens químicas para diversas regiões. Chamamos esse bug de erro preditivo. Quando a mensagem do córtex cingulado anterior chega para essas regiões, elas mandam de volta outras mensagens para áreas de processamento de sentidos, como o córtex visual, que vai ser ativado de forma errônea, fazendo que você veja coisas que não existem. Basicamente, Pomni passou também por algo semelhante a essa quebra preditiva insana, porém com agravante, o medo. Como o medo muda o jogo? Bom, para a gente entender, precisamos voltar ao córtex cingulado anterior. E a gente vai visualizar ele como um dono de canil. Os sinais químicos que ele envia para outras regiões são pedaços de carnes, e as regiões que ele envia os mensageiros químicos são os cães. O cão mais esperto ou a região mais excitável vai ser quem pegou o maior pedaço de carne. E no caso de Pomni, pelo medo que ela sentiu quando entrou no circo, o cão mais esperto se chama amígdala, a região do cérebro que processa emoções como o medo. A área que, por sua vez, ativa essas emoções intensas que afetam circuitos de processamento visual específicos, esses que guardam padrões relacionados à fuga. E adivinhe qual é o arquétipo mais comum relacionado à fuga de um local perigoso? A porta de saída. Lembrando que o experimento Gensflicker não se trata exatamente da esquizofrenia, mas podemos dizer que ela simula alguns fenômenos que ocorrem na esquizofrenia. Agora, indo para o que aconteceu com Jax e Kaufman, esses personagens em toda a série são os que mais bem explicam indiretamente a esquizofrenia. E eu vou mostrar o porquê. Mas antes vou contar uma metáfora para que vocês entendam os conceitos a serem tratados daqui em diante. Imagine que o cérebro é um apostador e que o mundo é um cassino. O apostador teria números favoritos para apostas, esses que seriam um modelo preditivo. Às vezes ele erra, e a gente chama isso de erro preditivo. Percebendo o erro, ele muda minimamente seus números favoritos para que na próxima ele tenha mais chances de vencer ou simplesmente não perder dinheiro. Essa prática seria a neuroplasticidade. E quando o sistema quebra... Bom, imagine que o apostador tenha sofrido uma onda de azar ou que seus jogos foram sabotados. Ele tenta mudar os números favoritos para vencer, mas nada dá certo. Então ele acaba usando qualquer porcaria para tentar vencer. Isso sem critério nenhum.
Depois de meses nesse ciclo, ele acaba perdendo todos os seus bens, sua sanidade e fica em estado de estresse crônico. Ninguém mais o reconhece. Agora ele só aposta por compulsão. Dentro desse ciclo de desespero, ele apostaria qualquer número para tentar sobreviver nas ruas. Ele até interpretaria o número do WhatsApp do banco onde seu amigo mendigo dorme como um sinal divino. Afinal, ele também ouviu uma pregação hoje de manhã dizendo que tudo mudaria, associando seu vício a uma promessa fora de contexto. Pois bem, a esquizofrenia como patologia nasce também assim. Um ambiente estressante e imprevisível acaba transformando o cérebro em instável e incoerente. Assim como o apostador acredita que o número de WhatsApp no banco do seu amigo mendigo pode ser divino e ainda ajudar a quitar suas dívidas no cassino. Um detalhe interessante é que a esquizofrenia é super associativa. Isso explica o apostador associar o número no banco do amigo mendigo a uma profecia. E como toda essa metáfora se aplica a Kaufman e Jax. Jax e Kaufman passaram por esses processos de estresse e incoerência neurológica contínua. O azar de Kaufman foi apostar tudo na saída enquanto ela não existia. E a sabotagem que Jax sofreu foi por parte dele mesmo e do próprio sistema. Jax já vivia em estresse por tentar ser alguém que não é, causando uma grande incoerência interna. Mesmo a esquizofrenia não sendo loucura, uma frase do Coringa bate muito bem com essa situação, hein? A loucura é igual gravidade, só precisa de um empurrãozinho. E quem deu esse empurrãozinho foi Kane, quando impôs comportamentos que não condizem com o modelo preditivo de Jax. Na metáfora do apostador, é como se o número da sorte de Jax fosse 24. Porém, Kane obriga a jogar com 67. O resultado, no fim, é claro. Dissociação. Ou como chamam na série, abstração. Afinal, quando tudo que você acredita e é acaba falhando, a mente desliga sua conexão consciente com o mundo. Inclusive, existem até estudos que mostram que a esquizofrenia pode causar dissociação. Bom, antes de encerrar o vídeo, preciso avisar que o conteúdo não diagnostica os personagens. Porém, cruza paralelos interessantes entre a condição psiquiátrica e o que os personagens passam. Muito bem, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. O roteiro desse vídeo deu um trabalhão, meu Deus, nossa senhora. Então peço humildemente para que se inscrevam e deixem o bendito do like. Se quiserem mais vídeos correlacionados a Digital Circles ou outras séries com fenômenos psicológicos, comentem aí. Até a próxima!